Oi pessoal, me chamo Gabriela Pereira, sou psicóloga formada pela PUC, faço formação em terapia do esquema e a gente está aqui no Modo Vozes, no nosso canal do Spotify, do YouTube. No Spotify vocês nos encontram como Psicolab e no YouTube a gente está como Mundo Psicoviner. Bom, hoje eu tô aqui com uma convidada super especial que vai nos contar um pouco da trajetória acadêmica dela, como que foi a construção da carreira profissional. Ela é mãe, psicóloga, professora, que é a Kelly Paim. Então eu vou deixar que tu te apresente porque teu currículo ele é bem grande, eu não vou dar conta de tudo. Então tudo contigo, Kelly. Oi, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, Gabi. Tô muito feliz mesmo, muito honrada, me sentindo super chique aqui. Tu é super chique. Eu é que tô me sentindo super chique com a tua presença. Então, meu currículo, né? Eu me formei pela PUC. Eu fiz inicialmente, então, a especialização em TCC, né? Antes de fazer a especialização em TCC, eu trabalhava com dependência química. Me formei e trabalhei com dependência química por um tempo. Aí eu fiz a especialização em TCC. Depois disso, então, eu senti necessidade de começar a entender melhor os relacionamentos. Eu me lembro direitinho do momento onde eu pensei, eu preciso de algo a mais, assim, de estudos, que foi quando as demandas, assim, dos relacionamentos apareciam no consultório, e aí eu já sentia que a TCC não me dava o amparo, assim, para entender, e então aí eu fui fazer uma especialização em terapia de casais e família. E quando tu entrou na psicologia, tu imaginava que esse ia ser o teu destino ou tu pensava em outra coisa? Boa pergunta. Eu não imaginava, assim, que eu fosse trabalhar com casais, com relacionamentos. Eu comecei achando que eu ia mesmo me aprofundar e ficar na dependência química, que foi onde eu comecei trabalhando. Mas eu acho que uma coisa vai levando a outra, assim, né? Quando eu trabalhava com dependência química, eu senti necessidade de, né, me aprofundar mais na conceitualização cognitiva, então eu fui fazer a especialização em TCC. E aí nisso também eu já vi como os relacionamentos acabam sendo mantenedores de problemas. E aí na dependência química também eu vi as questões familiares e quanto isso acabava, né, sendo muito importante ali no atendimento desses pacientes, trabalhar a família. Então aí foi nascendo, assim, a vontade de trabalhar com relações familiares, conjugais. E aí eu fui fazer mesmo a especialização em casais e família. E depois veio a necessidade, né, eu fiz um mestrado, na verdade, e paralelamente ao mestrado eu já comecei a estudar, então, fazer a formação em terapia do esquema. E aí, junto com isso, eu fiz um mestrado onde eu juntei tudo. Eu juntei a terapia do esquema, que eu fiquei apaixonada, né? E comecei realmente, né, a entender, porque eu fiz a especialização em casais foi em sistêmica, então eu tinha TCC em sistêmica. E a terapia do esquema me ajudou a integrar, né? Ela é uma abordagem integrativa, a integrar tudo, assim, esse componente sistêmico, né, que eu precisava para os meus atendimentos. Isso a terapia do esquema dá dentro da TCC, então sim, consegui integrar tudo. E aí então eu fiz mestrado e a formação na terapia do esquema. E aí fechou, assim, né? Acho que isso é uma ideia do meu currículo dentro, assim, do que eu fui percebendo de necessidade e de quanto o meu currículo foi me apoiando na minha prática. E como é que tu ouviu falar na terapia do esquema? Porque a gente sabe que hoje em dia a mais conhecida acaba sendo a TCC clássica e a terapia do esquema, às vezes o acesso a ela é um pouco mais difícil. Tu lembra como que tu chegou até a terapia do esquema? Qual foi o teu primeiro contato? Olha, foi interessante essa pergunta, assim, de eu até revisar isso dentro de mim. Eu não tinha parado para pensar mais nisso, mas no início eu fui um pouco resistente com a terapia do esquema. Logo que eu comecei a ler algumas coisas, eu fui um pouco resistente, assim, sabe? Eu ainda estava muito agarrada, assim, ao conhecido. E aí veio a terapia do esquema com algo tão mais amplo, né? Com tantos esquemas, com tantas novidades. Tu provavelmente ativou os teus ali. Ativei os esquemas, com certeza.
Bom, então essa eu acho interessante levar pra tua terapia, né? Comenta que retomou esse assunto. Muito bom, muito Vamos bom. ver o que sai pra um próximo episódio tu trazer pra gente essa informação. Ótimo. E aí eu realmente fui um pouquinho mais resistente no início. E aí eu trabalhava na Weiner, né? Já eu atendia, fazia parte do corpo clínico da Weiner. E aí o Ricardo estava fazendo a formação dele, né? Que acho que ele foi, né, o primeiro a ter a formação, né, aqui no Brasil. E aí teve o curso de formação, assim, e aí nisso eu já estava conseguindo, né, já estudar mais, e na medida que eu fui, né, realmente entendendo mais, me dessensibilizando às mudanças, né, entendendo, né, que seria realmente algo que me daria muito mais amparo para atender meus pacientes. É isso que eu sinto com a terapia do esquema, assim. Aí eu fui me entregando. E aí, quando eu comecei a trabalhar com relacionamentos, eu vi o quanto, de fato, ajuda muito no entendimento dos relacionamentos. Então, aí eu me entreguei para valer, assim. Daí fiz a formação, o meu mestrado eu já direcionei, né, também para terapia do esquema, então daí eu me entreguei. Mas no primeiro momento, né, eu fiquei, nossa, né, mas muito diferente. Desacomodou. Não, desacomodou. E aí, na medida em que realmente eu fui me aproximando, e aí foi porque eu trabalhava na Weiner já, e o Ricardo estava fazendo a formação dele, ia trazendo as coisas, foi trazendo a formação. E aí eu fui da primeira turma de formação da Weiner. Acho isso bem legal, porque eu fui das primeiras turmas da Weiner. Eu fui da primeira turma de TCC e depois eu fui da primeira turma de formação em terapia do esquema. Que legal, que legal. Eu tô na 7ª. A gente tem aí algumas turmas, né, nesse meio tempo. Inclusive, Kelly, quando eu ouvi falar de ti na primeira vez, tu já era a Kelly Paim, né? Muito influente na psicologia, com publicações. Acho até que nesse momento tu já provavelmente já tava com a tua agenda de pacientes fechada. E eu quero perguntar pra ti, quando que tu percebeu, né, que a tua carreira profissional tinha, de fato, dado muito certo, que as coisas estavam funcionando, que tu tinha atingido ali uma estabilidade dentro da psicologia que te trouxe muitos frutos, né? Então, para quem vê hoje, bom, é algo que já está estabilizado, mas para ti deve ter sido uma construção, deve ter dado muita coisa errada, muita coisa certa. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Gabi, tu tá me fazendo vários assuntos para levar pra terapia, né? Que responsabilidade! Porque assim, tu falar uma grande referência, né? Eu entendo, né, que eu sou, né, por toda essa caminhada, né? Mas às vezes eu não me sinto assim como, né, se fosse, né, realmente essa grande referência. Eu sei que eu fiz muitas coisas e quando eu olho pra isso, né, realmente nesse sentido eu acho que sim, né? Porque acho que assim, se a gente pensar em ser uma referência, eu acho que assim, eu sou muito satisfeita. Isso eu acho que é uma questão, porque eu nunca fui buscar isso, eu acho que é por isso, sabe? De ser ser referência. Eu nunca busquei isso, de fato, assim, eu quero ser uma referência. Eu nunca tive essa intenção, né? Foi natural. Foi natural, assim, né? E até hoje as coisas que eu faço é muito natural no sentido, assim, das coisas que eu acredito, que tem sentido pra mim, sabe? E acho que isso foi fluindo, por isso que às vezes, né, ainda eu me surpreendo, porque eu nunca tive de fato, uma intenção, bem pelo contrário, também eu nunca tive muita vontade de dar aula, isso eu nunca tive vontade. E aí, eu também na Weiner, né, a Weiner foi muito importante na minha vida, né, nesse sentido, que aí então o Ricardo me estimulava para dar aula na formação e aí eu fui, né, e estudando e aí acho que as aulas, né, quando eu preparava e trazia os casos, eu dava assim com muito, assim, acreditando muito, né, eu acho que isso, todo mundo que me fala, assim, dá pra ver quanto tu é apaixonada, quanto tu acredita no que tu fala, eu acho que isso fez a diferença, assim, né. Então, eu acho que isso foi me fazendo ser essa referência, assim, o quanto eu apresentei e talvez também por ter sido ali junto com o Ricardo, né, uma das pessoas que, né, começou a organizar a terapia do esquema com o primeiro livro, com já
no mestrado, já fui estudar, já comecei a fazer as coisas talvez de uma forma mais pioneira e gostando muito disso, né? Então eu acho que quando eu apresentava, né, eu apresentei a terapia do esquema para as pessoas acreditando, gostando muito, sendo muito apaixonada, fazendo sentido, né? E aí eu acho que isso que faz, assim, né? Eu ser uma referência, eu ser uma referência. Todas as coisas, né? O livro, né? Essa história de amor, é uma coisa assim de muito acreditar, é de vontade, né? Então esse livro, o Bruno e eu, a gente escreveu, assim, muito rápido. Foi, assim, tipo, uma coisa que fluiu, assim, né? Porque é coisas que a gente realmente acredita e que a gente estuda e as aulas que a gente dá foi pro livro, assim. Então, eu acho que foi isso, assim, né? E aí, quando eu tô dando uma palestra, respondendo a tua pergunta, dando uma palestra, dando uma aula, que aquilo faz muito sentido pra mim que eu tô dizendo, que às vezes eu chego a me arrepiar, eu tô no meio da palestra, eu chego a me arrepiar. Aí eu acho que eu sinto isso, assim, tipo, tá, então, né, realmente eu sou uma referência nisso, porque eu passo o conteúdo que eu gosto, que eu acredito, de um jeito que eu acho que tem que passar, que é de um jeito sério, estudioso, né? E tu falando sobre te arrepiar, sobre ficar com o olho brilhando, eu fico imaginando também na tua perspectiva, vendo as pessoas te olhando, né? O quanto as pessoas também ficam empolgadas, aquilo também faz sentido para quem tá vendo, né? Para quem tá assistindo. Então são duas coisas que casam muito bem. Concordo. Né? Ao longo da tua fala, tu trouxe que começou no corpo clínico da Weiner, fez também a tua formação por aqui, dá aula aqui. Então eu queria também saber como é que foi a tua entrada na Weiner, qual que é a diferença, qual que é a relevância que a Weiner tem pra tua vida. Nossa, né? Tem muito, né? Agora, então a gente comemorou os 50 anos, né? Tem muito, assim, porque eu devo muito, assim, né? A Weiner, o Ricardo, por me estimular, assim. Eu acho que eu fiz, eu comecei minha vida, né? Profissional, atendi em consultório, mas quando eu fiz a especialização, então lá pelas tantas eles me convidaram então para trabalhar no corpo clínico e isso foi muito importante para mim por ter todo um suporte assim, de supervisão, de trabalhar em equipe, isso, nossa, me fazia muito bem, me fazia me sentir muito amparada, eu aprendi muito, né, nos cursos, dando aula, né, que eu acho que também foi outra coisa que o Ricardo me incentivou muito e foi, né, ali que eu me desenvolvi, então acho que foi fundamental nisso, assim, né, para eu poder realmente ter trocas muito ricas, supervisões né, e ser estimulada também. Acho que isso que a gente falou antes, assim, de ser uma referência, assim, como eu nunca tive muito essa ambição, acho que a Weiner também me ajudou nisso, assim, tipo, vai, né? Vamos Confiando lá. Confiando em ti, né? E é legal ouvir tu falar isso, porque muitas vezes, provavelmente quem tá na graduação ainda, quem tá pensando em cursar psicologia, a gente escuta muito a fala de que a psicologia é muito solitária, a gente fica ali com o nosso paciente, e claro, eventualmente é solitária mesmo, mas tu trazendo agora, a gente tem uma perspectiva diferente também. Poxa, eu faço supervisão com os meus colegas, né? Tenho o respaldo da clínica, onde pude compartilhar com os meus colegas psicólogos também sobre os pacientes, sobre os atendimentos, sobre os desafios que a gente tem enquanto psicólogo, né? Porque a terapia do esquema também tem muito isso. Quando a gente faz a supervisão, a gente também fala sobre os nossos esquemas, né? Como que isso nos ativa, o que isso gera na gente e não só o que a gente pode fazer em função do paciente. Né? E a gente tendo esse espaço é algo que proporciona esse vínculo, né? E aí entra de novo no que tu estava falando, de ter essa confiança para crescer no meio acadêmico, de crescer na trajetória profissional, né? Então ter esse respaldo, ter esse apoio de colegas, da empresa. Isso, cara, o que tu tá falando é muito importante e acho que seria, assim, uma dica, né, que eu dou, um conselho, né, assim, pra quem tá iniciando, é esse, assim, pra mim foi muito importante isso, sabe? Essa troca, assim, não ficar sozinha, né? Trocar, ter relações, isso me ajudou muito, assim, né? As relações, hoje, até hoje, assim, eu gosto de trabalhar em parceria, né? E eu acho que tem isso que tu falou também, assim, né? Eu acho que a gente profissionalmente, tecnicamente vai se ajudando e pessoalmente também, né? Sim. Então vai se ajudando
E esse é um conselho que eu dou. E para mim até hoje, assim, né? Eu sou uma pessoa que gosto de parcerias, gosto de amparo, preciso de amparo. Que legal ouvir de ti. Aí, de novo, batendo na mesma tecla, né? Poxa, eu ouvi isso de ti, que é justamente uma pessoa tão importante dentro da área, porque eventualmente a gente se sente inseguro, né? E o poder normalizar isso é muito importante pra gente também seguir em frente, seguir estudando, seguir se dedicando. Como tu mesmo falou, poxa, eu não imaginava que eu ia dar aula, não era algo que eu pensava. Não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei hoje, não era essa a intenção, não tinha essa ambição, né? Mas as coisas foram naturalmente acontecendo, principalmente por ter essa parceria, por ter esse contato com colegas. E imagino também que muito da tua rede de apoio hoje veio através do meio profissional. Com certeza, com certeza. E eu acho que tu disse uma coisa muito importante, que é assim, é uma profissão que tende a ser mais solitária, mas a gente vai para a área clínica, né? E além de ser muito solitária, é muito difícil, né? O nosso trabalho, ele é muito difícil. Como tu falou também, mexe, né, com nossos esquemas, mexe de uma forma pessoal, são relações, né? Então, mexe muito com a gente. Então, eu realmente acredito que, né, ter uma equipe, ter supervisões, ter relações, né, que te ajudem nesse trabalho que é tão difícil. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E tu conseguiria dizer, assim, algum desafio que pra ti foi mais marcante, algum momento na tua carreira em que talvez tu ficou ali na dúvida, poxa, será que é isso mesmo? Ou pra ti foi algo que foi fluindo aos poucos? Olha, eu acho que foi fluindo aos poucos, assim, sabe? Eu acho que eu tive... No início, claro, né? No início, que a gente não tem muito paciente, mas eu sempre tive essa paciência, assim, né? De esperar que as coisas fossem acontecer. E então, assim, eu acho que na clínica, eu acho assim, eu nunca tive dúvidas, assim. Eu sempre soube o que eu queria e o que eu tive foi isso aí, esses momentos onde eu pensei, eu preciso ter mais amparo técnico, eu preciso, né, de poder me aprofundar em, né, tais temas. Então, eu acho que eu tive foram momentos de reflexões, assim, do tal, o que eu preciso a mais para conseguir, assim, ser uma boa profissional, me sentir bem, né? Porque acho que uma das coisas que também, para mim, foi algo marcante, importante, foi fundamental, assim, eu me senti bem, eu me diverti, assim, também, né? Gostar do meu trabalho. Então, às vezes, sim, eu pensava, não, né? Eu tô precisando um pouco mais, aí eu fui buscando, né, as especializações, fui buscando, né, as formas de conseguir me sentir mais segura atendendo. Porque se a gente não tá se sentindo segura, tecnicamente, a gente também não consegue relaxar e gostar e conseguir ter um relaxamento maior, claro, né? Isso vai direto com a nossa frustração, com a nossa autoconfiança também, né? Exatamente. E isso que tu falou sobre permear de uma abordagem para outra, acredito que seja muito natural, porque na faculdade a gente não aprofunda tanto em tudo. A gente vê um pouco de cada coisa, né? E ainda hoje se vê muito pouco de terapia do esquema na faculdade. Então a gente sai da faculdade pensando, tá, eu tenho esse respaldo aqui. O que eu posso fazer a partir disso? Exatamente. Aí vem a nossa busca por formação, especialização. Com certeza. Então, é um caminho que a gente vai traçando, né? Isso, né? E aí eu acho que realmente vai muito da gente também ir, à medida em que a gente vai tendo as experiências, assim, né? Depois de formada, e avaliando, assim, né? Tá, isso faz sentido pra mim, não faz, o que tá faltando agora, né? Então, eu acho que foi legal, assim, na minha trajetória que eu fui realmente tendo, né, essa percepção mesmo, assim, tá, e agora, né, pra onde eu vou, o que eu faço, o que tá faltando, o que faz sentido, né, então acho que isso foi, né, foi legal, assim, eu ir vendo realmente o que eu precisava naquele momento, né? É muito conforme a demanda também, né? Isso. Na prática, a gente vai vendo o que surge e a partir disso a gente vai percebendo, bom, preciso beber um pouquinho mais dessa fonte aqui, preciso dar um pulinho ali. Perfeito, é bem isso. E isso que tu fala, Kelly, eu acho muito interessante, algo que eu sempre digo também, o que faz sentido pra gente, o que tá atrelado aos nossos valores pessoais, né? Porque pode ser que eu adoro
adoro psicologia, adoro trabalhar na clínica, mas às vezes surge uma demanda que, não me sinto à vontade, não me sinto confortável. Bom, dessa temática aqui eu vou me afastar um pouco, né? Penso que, pode ser um desafio interessante, quero encarar, ok. Mas depois eu vejo que não era bem isso, não me sinto confiante. Ou foi por um tempo, né? Por um tempo fez sentido, agora depois não, né? Exatamente. Isso é muito importante. E isso foi assim pra mim quando eu trabalhei com dependência química, né? Então fazia muito sentido pra mim por um tempo. Aí depois eu, não, isso já não faz mais sentido. Trabalhar especificamente com dependência química, não, já deu, né? Fechei, né? E fui realmente indo pro que... E como tu falou, a demanda vai vindo e a gente vai abraçando. Mas é super legal mesmo a gente poder fazer isso, tá? Isso eu quero, isso eu não quero. E na medida... do que a vida profissional vai acontecendo, a gente vai podendo realmente ter mais essas escolhas, né? Exato. Fazer mais. Para poder realmente, né, ter prazer no que faz. Fazer né? algo que a gente goste, Isso, apesar dos desafios. Exatamente. Eu tenho uma colega minha que ela sempre diz isso, assim, de que a gente trabalhava juntas, né? A gente trabalha juntas até hoje. E a gente trabalhava juntas, né, também na Weiner, e aí ela dizia assim que pra ela era mais, agora ela encontrou, né, o que de fato faz mais sentido pra ela, mas era mais pesado atender os pacientes, era mais difícil. E ela disse que passava pela minha sala, do meu consultório, e eu tenho uma gaitada que não tem acústica que resolva, né. Então, ela disse que passava pelo meu consultório e ela escutava umas gaitadas. Durante o atendimento. Durante o atendimento, eu rindo, né. E aí ela disse que sempre pensava, meu Deus, isso pode ser divertido, isso pode ser bom, né? Então eu não vou desistir, né? Então ela me tinha como exemplo, assim, de que ela assim, via que eu tinha prazer, né? Então, que eu né, era mais, também conseguia ser mais solta com os pacientes, né? E aí quando eu fui encontrando também a abordagem que me dava essa autorização, exatamente, né? Eu fui ainda me soltando mais e ela sempre foi por isso, assim, né? Ela dizia, meu Deus, isso pode ser divertido. Ela disse que pensava quando ela escutava. E aí hoje ela conseguiu achar um foco de trabalho, assim, dentro da clínica que ela sente isso, né? E que legal que tu está dizendo isso, porque muitas pessoas, acredito que ainda tem aquele estereótipo de um psicólogo que é uma entidade, né? A gente não sabe nada da vida, não existe uma relação, é algo muito estritamente ali profissional, né? E hoje em dia a gente vai vendo que na verdade não, a relação terapêutica ela é muito importante e ela pode ser leve, né? Como tu mesmo falou. Acredito que muitas das pessoas também que estão nos ouvindo ainda podem pensar dessa forma, né? Não, mas o psicólogo não vai contar nada da vida particular, vai ficar ali parado, eu vou ficar falando, a gente não vai ter essa troca. Sendo que, na verdade, hoje a gente já sabe que isso afasta muito, né? Então, a terapia do esquema, como tu mesmo disse, é uma abordagem que proporciona esse tipo de relação dentro ali do que cabe, né? Do que cabe naquele setting terapêutico, do que cabe dentro da estrutura do tratamento, mas é algo que pode ser leve. Isso, e permite que o terapeuta seja humano. Exatamente. Né? Então, assim... E acho que isso também realmente me ajudou. Eu me identificar com a abordagem que realmente, assim, né, faz sentido com o meu jeito de ser também. E eu já era assim, né, enquanto terapeuta, que é ser mais, né, espontânea, né, nas expressões, né, afetivas, no jeito de ser, né. Então, essa espontaneidade acho que sempre me ajudou e sempre, né, ajudou no vínculo com os pacientes. Então, agora, né, a gente vê, né, que quanto isso é importante, sim, para o vínculo e para uma troca, né, mais reparadora, né, da relação. E de novo a gente cai naquilo do que faz sentido, né? Isso também foi algo que pra mim surgiu, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, então dificilmente eu consigo manter um papel mais rígido, mais afastado, né? Pô, eu preciso desse contato mais próximo. E às vezes eu me parava pensando, poxa,
enquanto psicóloga, eu vou passar a maior parte do tempo da minha vida dentro de uma sala de terapia, né? E se eu tiver que passar a maior parte do tempo da minha vida reprimindo essa espontaneidade, vai ser muito difícil sustentar. Então, aos poucos também, através da terapia do esquema, eu fui percebendo que não dá pra ser diferente, né? Não precisa ser dessa forma. E isso tira um peso gigante, porque a gente pensa, tá, então eu posso ser eu, e eu posso ter o meu jeito, o meu estilo de terapeuta, que vai estar ali dentro de um estilo, de uma abordagem específica, mas eu vou ter o meu jeito, tu vai ter o teu jeito, os outros psicólogos vão ter os outros jeitos, até porque os pacientes vão ter formas diferentes também de se relacionar, né? Se todo mundo for igual, não vai ter psicólogo para todo mundo, né? Porque cada paciente vai buscar algo diferente. Então isso é muito legal, da gente pensar que eu posso ter o meu estilo dentro ali daquilo que a terapia permite, dentro daquilo que a abordagem comporta, mas eu posso ter o meu estilo de terapeuta, que é exatamente o que tu tá falando, né? Da tua colega também, que passava pela tua sala, que ouvia tuas gaitadas, e pelo jeito deu muito certo. E acho que é isso. E quando a gente é natural, assim, né? Espontâneo, natural e verdadeiro, isso realmente soa Conecta. muito bem pros outros, né? Só que aquilo é de verdade, né? Então eu acho que isso é legal, é respeitar quem nós somos, né? Exatamente. Claro, dentro de toda a técnica, mas respeitar quem nós somos, né? Então, acho que isso dá uma leveza mesmo pra profissão, né? Aquelas frases bem clichês de ser um terapeuta real para os pacientes que também são reais, né? Se a gente se comporta ali como um robô, que estilo que a gente vai estar passando pro paciente, né? Que modelo que a gente vai estar passando pro paciente. Então é muito legal isso, de poder perceber que eu posso ser quem eu realmente sou e que não tem nada de errado. Não tem nada né? de errado. E hoje em dia, inclusive com as redes sociais e tudo mais, isso vem cada vez aumentando. Porque, poxa, encontrar o teu terapeuta no Instagram, encontrar o teu terapeuta no YouTube é muito fácil, né? Algo que antes, talvez, era um pouco mais difícil, porque isso não tinha tanta importância. Hoje em dia, é muito mais prático. Então, a gente não consegue também esconder quem a gente realmente é, nem precisa. Não, e aí imagina a surpresa do bom, mas comigo é de um jeito, quando ela é outro, né? E como é que eu vou, né? Quem é, né? Como é que eu vou ter essa segurança de estabilidade, né? É verdade. E isso acho que é uma coisa também, né? Até tu falou do Instagram, das redes sociais, né? Isso até hoje, né? É uma coisa que eu fico refletindo, né? Sobre isso. Também de tentar ser nas redes sociais o que faz sentido pra mim, né? Porque às vezes é fácil também a gente se perder e ir pra algo de não, mas tem que ir por aí, tem que ir por lá, tem que... E aí, né, contrata marketing, contrata, né? Eu não tô julgando isso, mas o quanto já vai pro outro extremo. Se perder, né? Isso. Já vai pro outro extremo, né? Antes não podia postar nada. Agora tu tem que postar muita coisa. E aí vai pelo né? Tem que isso, tem que aquilo. Então, eu me esforço muito, assim, pra não me perder, assim, sabe? Realmente disso que a gente tá falando, assim, dessa essência que eu acho, né? Voltando lá para a tua primeira pergunta, né? Tipo, talvez tenha sido o que me ajudou, né, realmente a ser reconhecida, tem a ver com a minha essência, com o meu jeito de ser, com os meus valores, com o que realmente eu acho importante dentro, né, do meu trabalho. Então eu me esforço, assim, acho que isso é um desafio hoje, assim, sabe? Conseguir dosar, né? E de novo a gente cai na mesma tecla do será que faz sentido pra mim ser super ativa no Instagram, postar vários vídeos, várias fotos, vários conteúdos, sendo que na verdade aquilo ali não tá nem sendo prazeroso pra mim, né? Gostaria de ocupar esse tempo fazendo uma outra coisa. Exatamente, né? Então é esse tipo de reflexão, né, que eu acho que eu fiz desde lá do início, eu acho que realmente eu me esforço para continuar fazendo mesmo, né? E eu gosto muito de pensar que não tem um certo ou um errado, né? Não é isso ou certo, aquilo é errado, assim vai dar bom, assim não vai. E tu é a prova disso, né? Poxa, tu tá justamente dizendo que não foi por este viés que tu caminhou e a gente tá aqui justamente falando sobre o quanto tu cresceu dentro da psicologia. E não foi explicitamente através das redes sociais, né? Foi dando aula, foi se especializando, foi fazendo
dando formação, palestra. Existem outras formas. Inclusive, eu acho isso legal da gente compartilhar, porque muitas vezes a gente pensa, tá, então significa que para eu crescer na carreira, para eu alcançar ali um número X de pacientes, me sentir bem com o meu trabalho, eu preciso ser ativo nas redes sociais, eu preciso ter um canal no YouTube, eu preciso cumprir um checklist. Sendo que, na verdade, não. Se não faz sentido pra mim, existem outras alternativas, né? Eu posso alcançar o mesmo objetivo, mas através de caminhos alternativos. Com certeza, eu sou a prova disso, né? Então, e realmente, até falando assim de mim, falando pessoalmente, né? Eu não sou nada ativa, né? Nas redes sociais e nada, né? E acho que realmente não me prejudica, né? Então, e para mim realmente são outras fontes assim de divulgação. Então, eu procuro, né, isso, publicações, eu acho realmente faz sentido para mim, isso me agrada, me faz bem, ter uma ótima parceria, né? Então eu tenho nas minhas publicações, né? Então, o Bruno que tá sempre comigo, a gente combina muito no jeito de trabalhar. E a gente se apoia, então isso pra mim faz mais sentido, né? Então... Claro, e nada que a gente não possa mudar de ideia depois, né? Poxa, hoje a gente tá tendo essa conversa aqui, quando vê amanhã surge uma super vontade de postar algo. Não, fiz aquele podcast, ficou tão legal, acho que eu quero seguir fazendo isso. Beleza, né? A gente não precisa ficar em caixinhas de, eu sou assim ou eu sou assado. A gente pode ir transformando, né? Exatamente. E também, uma coisa que eu não sou nada rígida, então, sim, eu posto, né, mas não é a minha principal fonte. Pra mim, é realmente, e daqui a pouco até pode ser exatamente isso, né? Mas eu acho que é bem isso, né? Não pelo tem que, né? Não, porque eu quero, né? Eu quero. Então, óbvio que eu vou postar, né? Sobre o nosso podcast, né? Mas porque eu quero, porque faz sentido, né? E não por aquelas obrigações, né? Eu até tava pensando isso até na questão de compartilhamento de conteúdo, assim, né? Então, tem que, né? Né? Daí vem um monte de informação às vezes, né, que também não faz muito sentido pra ti, né, postar aquilo, né, então eu realmente acho que isso de fazer sentido, né, pra ti, o que tu faz ali, né, vai ter um efeito maior. Exatamente, vai ser muito mais prazeroso, né. E Kelly, aproveitando aqui que a gente tá com 2 obras tuas, queria te perguntar, teve esse livro do Terapia do Esquema no cinema que foi lançado há pouquíssimo tempo, faz o quê? Umas 2 semanas? Eu acho que umas 3 semanas, né? E já tá, né, tendo um sucesso de vendas, né? Então esse é o mais novo filho, né? Vai estar disputando aí com o Joaquim, né? Tá disputando com o Joaquim. Esse aqui foi depois, mas foi depois do Joaquim, depois do Joaquim, tá certo, o irmão mais novo. Ele começou antes, a ser produzido bem antes do Joaquim. Foi uma gestação. Foi uma gestação longa esse, né? Mas saiu, né? E é um livro que tá, né, sendo, né, bem requisitado, porque a gente... explica os conceitos a partir de filmes, de séries, de personagens, então... E como que surgiu essa ideia? O Bruno ele já tem um livro anterior, já acho que de 2017, eu acho, se eu não me engano. Ele tem um livro que ele fez sobre cinema e TCC, que é da Sinopses. Então ele já tinha essa publicação. E aí a gente, nas nossas aulas, a gente sempre usava, né, assim, filmes para exemplificar, para discutir. E, né, então a gente, né, achou que poderia ser uma forma, né, diferente, legal de passar a aprendizagem, né, teórica e técnica a partir do cinema. Então essa ideia aqui, né, e é muito legal, né, porque eu e o Bruno a gente trabalha muito bem e sempre a gente coloca assim, é o primeiro autor, né, aquele que teve ideia e que é o mais, né, engajado no livro. E esse aqui é um livro que ele idealizou, né, a partir dessa experiência inicial dele com outro livro que ele tem. E aí vamos lá, que pra mim faz todo sentido, né, e foi muito legal. Sua História de Amor foi uma idealização minha, esse aqui é um filho muito querido. E o Bruno veio, vamos lá, vamos junto, né. E a Sua História de Amor eu queria muito colocar num livro,
tudo que a gente passava em aula, tecnicamente, assim, né? Aquilo faz tanto sentido, né? Quando eu falo de terapia de esquema para casais, isso faz tanto sentido para mim, eu acredito tanto, meu Deus, eu preciso colocar isso num livro para que as pessoas que não são da área possam ter acesso, porque a gente já tinha o livro anterior, que era para técnicos. Que a minha vontade era, meu Deus, a gente precisa ter um livro brasileiro de terapia de esquema para casais, a gente não tem, vamos lá, vamos organizar. E daí a gente fez, e esse foi numa ideia de mostrar, né, trazer esse conteúdo para pessoas leigas. A gente precisava, eu preciso botar de um jeito, né, no papel de um jeito que fica acessível, que as pessoas precisam ler. Né? São coisas que fazem tanto sentido, a gente precisa, né, compartilhar esse conhecimento. E aí a gente escreveu numa linguagem mais simples, mais sucinta. E sua história de amor foi assim, da história desse livro, realmente foi assim, foi muito fácil escrever. É mesmo? Foi muito fácil, né? Então nós escrevemos assim muito rápido, foi impressionante. A gente escreveu, olha, eu acho que em 3 meses. A gente mandou, essa história é legal desse livro, a gente mandou pra editora, pra Artmed, né? Só o esqueleto dele, assim, né? Só o sumário, dizendo, a gente tem essa ideia aqui e tal. E aí a editora olhou e disse assim, agora a gente não tá publicando e tal, né? Acho que não, a gente não vai conseguir e nos recusou, né? E aí a gente, claro, a partir dali a gente também aprimorou muito, a gente mudou várias coisas, a gente foi pensando, e foi legal porque a gente foi pensando, né, a sua história de amor, como é que vai ser o título, então a gente se divertiu muito fazendo e a gente continuou, a gente aprimorou muito. A gente contratou uma agente literária para olhar o livro e nos dizer o que ela achava como uma pessoa não técnica, né, E foi muito engraçado, ela disse, olha, esse início aqui não tá legal, que a gente tinha colocado uma parte que a gente botou pro anexo, que era uma parte mais técnica no início, ela, não, chato, não, tirem, porque eu e o Bruno, tirem, isso é chato, não, e a gente... Aí ela bota em mais exemplos, aí a gente vamos lá, e aí a gente foi, botou os exemplos, mas acho que em 3 meses estava pronto o livro. Daí a gente pensou, não, mas a gente precisa mostrar de novo para a editora Artmed, porque já tinha o outro livro, né? A gente precisa mostrar o livro pronto. Vamos lá, não basta, né? Não basta, né? O não eu já tenho. O não eu já tenho, agora vamos buscar a humilhação. Isso aí. Vamos lá, Bruno, vamos buscar a humilhação, vamos. Daí a gente mandou, e aí a Cláudia lá da Artmed, eu vou levar, né? Que é a editora que trabalha no nosso livro. Eu vou levar de novo, vamos lá. Ela levou pra reunião. E aí eles olharam o livro todo e aí eles aceitaram e nós, que a gente queria que fosse a coleção ali como foi. E aí, gente, foi um livro que estourou. É mesmo? Em 1 mês eles fizeram 1000 exemplares em primeira impressão. E no primeiro mês tiveram que fazer reimpressão. Nossa! E estourou. Até hoje, assim, estourado de vendas. E a gente acreditou, assim, tipo, vamos lá, a gente acredita nesse livro. E foi muito fácil, assim, foi com muito amor, assim, e foi muito fácil de escrever. E é muito legal te ouvir e também essa trajetória. Até eu tinha até perguntado antes, quais os desafios? Não, foi tudo muito legal. É verdade, porque a gente foi lá e eles não aceitaram o livro. Poxa, um baita desafio, né? Deve ter sido frustrante ali na hora. Por mais que tenha sido uma construção fácil, ao mesmo tempo, vocês tinham uma expectativa, né? Era algo que vocês queriam, como tu mesmo disse, fazia muito sentido pra ti. Mas recebe um não na cara, assim, né? Então, bom, foi um desafio. Esse foi o desafio. Mas a gente volta, a gente escreve de novo, a gente pensa em umas alternativas também. Vocês contrataram uma agente literária, receberam mais ali umas críticas. Ela dizia, e eu só via a carinha do Bruno assim, tipo... Pecado. E olha só, né? Mas o final é melhor ainda, porque daí vocês voltam, vocês tentam mais uma vez e o livro estoura. Então, que legal ouvir isso, né? E ao mesmo tempo, por mais que tenha sido um desafio ali por ter recebido um não foi dolorido, né? Não. Foi algo gostoso de ser feito. Sim. E a gente tinha outras opções de editoras, mas uma coisa que dei volta para aquilo que a gente estava falando, a gente acreditava demais. Então, acho que isso, assim, sabe,
Isso fazia muito sentido pra gente, né? Então esse livro fazia muito sentido. Então acho que isso faz os desafios ficarem mais leves, assim, né? Tanto é que tu nem lembrava que tinha sido. Exatamente, né? Exatamente. Um outro desafio que a gente tem, falando de desafio, agora lembrando dos desafios, né? Quando a gente organiza livro de terapia do esquema, né? Então, o primeiro que a gente fez, o primeiro livro brasileiro, que tem aqui o Ricardo como primeiro autor, né? Tem eu, a Renata Rossana, a Renata Rossana também. Desde aquele primeiro livro, o que a gente sente, assim, né? Organizar livros de terapia de esquema. Esse a gente escreveu como autores, então isso foi mais fácil, porque daí a gente já ia escrevendo mas organizar livros de terapia de esquema a gente sente um desafio, que é os terapeutas do esquema. Eles são maravilhosos, eles são ótimos clínicos e eles são muito ocupados. Eu imagino. Então, assim, né, a gente sofre. Pra assim, reunir né, todo esse reunir pessoal. a turma, né, pra ter os prazos. Então, isso é um desafio que a gente tem quando a gente organiza os livros, né? Então, esse livro, sim, foi como quando eu te mostrei agora, tu disse, olha que grande, né? Então, ele é grande. E ele deu um trabalho. Diferente do outro, deu um trabalho maior. Deu um trabalho maior. Como organizadores, o trabalho foi maior. Sim. E agora, vou dizer uma coisa empolgada, né? Também uma revelação, assim, né? Que a gente vai lançar outro livro. Ai, coisa boa. Tu e o Bruno? Eu e o Bruno, também nos moldes de sua história de amor, a gente como autores, sobre química esquemática. Ai, que delícia. Já tá no forninho? Já foi pra editora, já vai ser pela Artmed também, vai ser nesses moldes. E também foi um livro que foi rapidinho para escrever, que também vai ser assim, né? Mais sucinto, para público leigo. Vamos ter que gravar depois um outro episódio pra falar desse outro livro também. Ai, que legal, já quero ler. Já tô ansiosa. E tu vê a empolgação que eu falo, né? Eu acho que é isso, né? Eu amo muitas coisas que eu faço e eu acho que isso faz a diferença. E a gente né? não precisa fazer tudo, Não. né? De novo a gente volta pra questão das redes sociais, né? Pô, fazer um livro não foi dolorido. E às vezes fazer um post no Instagram pode ser que seja a pior coisa Falou tudo. da semana. Gravar vídeos. Eu vou fazer uma auto-revelação. Isso, gravar vídeos. Né? Realmente, eu sofro. Então, não faz sentido pra mim, assim, Sim. né? Então, assim, dar palestra, isso faz sentido. Gravar os vídeos ali, tipo, realmente fica mais dolorido, fica mais incômodo, né? Então, Sim. realmente, aí a gente não precisa fazer tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Se eu quisesse... né? Eu ia me desenvolver em gravar vídeos, né? Sim, são habilidades que a gente pode aprender, Isso. mas a gente não precisa aprender todas. Precisa tudo, né? Exatamente. E que bom que tem gente, né, que super gosta e faz vídeos maravilhosos, né, nas redes sociais e que também é um lugar de acesso, né, de informação. Exatamente. Então, que bom, né? Exatamente, porque é legal a gente pensar nisso também, né? Que público que a gente está atingindo. Porque pode ser que tem pessoas que têm mais familiaridade em ler um livro, mas algumas outras pessoas vão procurar um conteúdo e vão pro YouTube. Antes a gente estava conversando sobre isso, né? Pô, podcast, tá? Várias pessoas estão assistindo, a gente mesmo não tem tanto costume de ouvir, mas o quanto outras pessoas estão consumindo muito isso. Outro grupo de pessoas pode estar consumindo muito leitura, outro grupo estão lá no YouTube vendo aulas e vendo vídeos no YouTube tendo como aula, fazendo pergunta, né? Então é bom que tenha pessoas que façam um pouco de tudo, porque quanto mais público a gente atingir, melhor. Principalmente o que tu traz sobre ser uma leitura também para pessoas leigas, né? Algo que não tenha tanta técnica, porque, bom, isso a gente vai buscar informação e especialização e supervisão, mas eventualmente a gente quer algo mais fluido, né? Que a gente possa ter acesso a esse conteúdo de um formato diferente. Assim como também esse do cinema, né? O quanto dá pra unir uma coisa que é de lazer, assistir um filme, assistir uma série e também tá relacionando
com a prática profissional, até depois para conversar com os pacientes sobre isso, né? Pode ser que às vezes fique um pouco confuso a gente explicar uma técnica, explicar uma teoria, mas a gente pega um personagem de filme, alguém de uma série e a gente consegue aplicar isso. Exatamente. E é bem isso, às vezes a gente busca de todas as formas acessar o paciente, emocionalmente não consegue. Ele assiste um filme. Exatamente. Ou música. Ou uma música e super... Então, de novo a gente vai para aquilo, assim, né? Que é ver as diferenças das pessoas. Não, né? e pode ser... Se a gente for falar com uma pessoa que não gosta de ouvir música, não tem o costume de consumir filmes e tudo mais, não vai fazer sentido, talvez, ter acesso a esse livro, né? Exatamente. Mas para outras pessoas que gostam de ler, que gostam de assistir filme, que gostam de ouvir música, que tem esse viés mais artístico, faz total sentido ter esse livro, né? Exatamente. Não, e tu falando agora, né, isso, da nossa reflexão, né, que faz todo sentido. Eu sou da leitura. Né? Então, pra onde eu vou, né? Pra escrita, né? Exatamente. Então é isso, né? Ai, que legal. Então, cada um produzindo do que faz sentido, da forma que faz sentido, do que gosta, né? Acho que é por aí, né? Pra tu ter essa satisfação profissional. E Kelly, eu tenho mais 2 perguntas pra ti que eu tô super curiosa pra ouvir a tua resposta. Amada. Uma delas é como que foi a tua vida profissional, pessoal também, mas o que mudou pra ti com a chegada do Joaquim? Hoje eu tava super ansiosa pra conhecer ele veio aqui, conversou um pouquinho com a gente. Eu quero ouvir de ti. Olha, o Joaquim, ele já tá na minha vida faz muitos anos, porque eu tentei por muitos anos engravidar e não consegui. Então, ele já tava ali, eu já tava na tentativa, eu já me dedicava a isso há muito tempo, né? Então, acho que tem isso também, né? Não foi só a chegada dele, né? Mas eu também passei por muitos anos tendo isso na minha vida como algo que eu também tinha que me dedicar, que eu também tinha que, né, fazer essa caminhada, esse processo de engravidar. Então, até aqui na Weiner também, né, quando eu engravidei, todo mundo ficou comemorando horrores, né, porque eu sempre dizia assim, na época das aulas, que a gente viajava muito, né, antes da pandemia, para dar aula, eu sempre falava, olha, eu vou aceitar as aulas, mas eu tô tentando engravidar. Pode ser que eu tenha que abandonar tudo, né? Aí então tá, né? Não tem problema, né? Se acontecer, né? E aí foi ano e ano e ano. Então eu sempre tive que, por muito tempo, eu me dedicava, assim, também a isso, né? A ter esse espaço, né? Pra tentar. E aí ele chegou, né? Assim, legal. Depois de, né? Bastante tentativa. E, né, realmente, assim, tu sabe, Gabi, que, assim, né, falam muito da maternidade, que a maternidade transforma e assim, eu já me considerava uma pessoa empática, né? Agora, assim, parece que realmente, assim, né, fica tudo, né, e principalmente, né, com as pacientes que são mães e que passaram pelo processo. Sabe que muitas vezes, assim, eu tentando, e eu no processo de recém-nascido puerpério, de amamentação, me vinha muito, isso é uma coisa legal de falar, né, assim, me via muito as histórias das minhas pacientes, o que elas passaram, exemplos, como a nossa profissão, ela nos dá uma experiência, assim, uma experiência que a gente tem por modelo dos outros, por modelagem, assim, né? A gente ensina muito para os pacientes, mas os pacientes ensinam muito pra gente, né? Então, eu fui sempre, assim, lembrando de vivências que eu já tinha tido nas maternidades dos meus pacientes, né? Paternidades também. E isso me ajudou bastante, a maturidade me ajudou bastante e tá me ajudando muito na maternidade. Eu acho que ser psicóloga, e não só a parte técnica de conhecimento, mas todas as experiências que eu tive com os pacientes me ajudaram bastante. E agora, sim, eu sinto que, né, eu tô realmente
mais empática, assim, com algumas coisas, né? Me faz ter um brilho diferente, assim, né? Para muitas vivências. Então, acho que isso a maternidade traz. E outra coisa que traz a maternidade, né, é a dosagem mesmo do quanto se trabalha. Né? Assim, de hoje, né, conseguir não... Porque é muito fácil a gente se perder também no trabalho, né? Mas quando a gente gosta, quando a gente... É fácil a gente... Acho que tu perguntou de desafios, né? Eu tô pensando que a tua pergunta foi muito difícil, né? Eu tava mais evitativa agora, já tá... Acho que um desafio que eu tive todo na minha vida profissional foi saber dosar o quanto eu trabalhava. Né? Às vezes de passar do limite, né? E isso não é bom, né? Não é bom pro paciente, não é bom pra gente, né? Acho que o Joaquim veio também para ajudar aí na constituição do teu adulto saudável. Perfeito. Então, esse ponto de eu conseguir dosar melhor e dar uma importância, né, diferente pro trabalho, de ter esse limite, isso o Joaquim me ajudou bastante, assim, Que legal. sabe? Que legal. De voltar. Eu voltei a trabalhar com... aos pouquinhos, né, ali 3 meses, alguma coisa, uma palestra, online, né, eu fui devagar e eu tô muito orgulhosa de mim porque eu tô conseguindo respeitar isso, assim, de não, né, de não passar do limite, de, né, ter paciência, né, com o retorno, não passar dos meus limites. Então, acho que ele reforçou muito esse adulto saudável, né? De ter empatia com os pacientes, ter empatia comigo, né? Com ele, nem se fala, né? Mas principalmente comigo, eu tentei tanto, né? Eu sempre penso isso, eu tentei tanto, eu me dediquei tanto pra conseguir, né? Agora que eu tenho, né? Vou aproveitar. Eu preciso aproveitar. Sim. E isso é bom para os pacientes também, porque eu não vou passar do meu limite, eu vou estar lá e aí eu vou estar com prazer, eu vou estar inteira, né? E isso acho que é uma coisa super importante. Acho que desde o início a gente tá falando disso, assim, né? De poder ter essa clareza do que faz sentido, Exatamente. do que é importante. E isso também, nesse momento, o quanto que eu vou trabalhar tem que fazer sentido pra mim dentro do meu momento, né? De êxtase, né? Da maternidade. Talvez num outro contexto de vida fazia mais sentido pra ti estudar, palestrar, trabalhar, mas agora, né, com a chegada do Joaquim, faz muito mais sentido tu diminuir essa demanda profissional pra passar mais tempo com ele, né? A gente não precisa abrir mão de uma coisa ou outra, mas como tu mesmo falou, é tudo uma questão de dosagem. Pra gente acertar ali no ponto o que a gente consegue fazer dentro do contexto que a gente tá, né? Exatamente. E falando em adulto saudável, eu queria te fazer então a minha última pergunta, que é o que teu adulto saudável hoje diria pro teu modo terapeuta? Que lindo! Eu acho que né, seria assim, olha, né, confia em ti, no teu jeito, né? Eu acho que principalmente isso, assim, né? Como a gente falou, né? Faz o que tu, né? O que tu gosta, o que faz sentido, seja natural que, né? Vai dar tudo certo, Que dá certo, né? E, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim, né? Não força nada, né? Vai natural. E, né, e dá pra se divertir, né? É verdade. Kelly, muito bom te ouvir. Como eu falei pra ti no início, te ouvir é um presente pra mim, é um presente pra todo mundo que tá nos assistindo, que vai nos assistir ainda. Então, quero te agradecer muito por ter dedicado esse tempo aqui, todo o momento em que a gente começou o nosso contato, vamos gravar, vamos fazer isso e aquilo, sempre muito disponível, muito disposta e muito empolgada, né? Então, pra mim, fez toda a diferença, é muito bom ter esse teu apoio, ter esse teu incentivo. Então, quero te agradecer por estar aqui com a gente. E quem sabe, então, diz as tuas redes sociais, né? Que não tá tão ativa assim, mas vai que surge uma dúvida. Onde é que eu consigo o teu livro? Onde é que não sei o que você quer lá? Sim! E tá ativa dentro do jeito que pra mim faz bem, né? Exatamente. Então eu posto alguma coisa, reposto, se me marcarem eu reposto, fico feliz, né? Então, é terapia do esquema para casais.
E @terapia do esquema para casais e também @escola de terapia do esquema, que também, né, eu não falei antes, mas também é um projeto que faz muito sentido para mim, que é onde a gente faz alguns cursos específicos para terapeutas do esquema, se aprofundar mais, não tem formação, não é curso de formação, é um curso de aprofundamento, assim, e de continuidade de estudos para os terapeutas do esquema. E ali também a gente, né, divulga, né, cursos, né, para terapeutas do esquema. Então, aí estão as minhas redes e não são tão ativas, nem uma das duas. Não esperem muito, mas esperem o que dá. Mas o que tem lá faz sentido, né? Exatamente. E vai ter divulgação de livro, né, de conteúdos, né, que a gente produz, né, que, né, a gente, né, isso que acho que é o que faz mais sentido, né, mas vai estar lá. E cursos, né. Então tá bem, muito obrigada, Kelly, de Querida. verdade. Foi um momento muito especial ter aqui com a gente. Parabéns, viu? Adorei, o projeto é ótimo. Acho que foi bem bacana para eu pensar também, né, um pouco mais na minha trajetória. Então, Vai sair com alguns questionamentos aí. São perguntas difíceis. Falar de mim não é tão fácil assim. Tá acostumada a ouvir, né? Acostumada a ouvir e falar tecnicamente, falar dos pacientes, então... Mas foi muito especial. Ai, Obrigada que pela bom. oportunidade. Que bom, muito obrigada. Então tá, pessoal, um abraço e até mais.